prazer, né, nós nos encontrarmos todos os domingos aqui para celebrar esse Deus maravilhoso, glorioso, tremendo, maravilhoso, esse Deus que tem movido as nossas vidas, os nossos corações, tem trabalhado as nossas mentes, o nosso coração, para que nós possamos viver e proclamar esse Deus que tem feito toda a diferença na nossa vida. E como é bom quando nós estamos unidos aqui juntos nesse grande ajuntamento para celebrarmos toda essa gloriosa manifestação do poder de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A Cláudia avisou aí, né? Sexta-feira da liderança, então, líderes. Que horas que ela falou? 7 horas? 7h30, tá, gente? Porque a gente tinha marcado 7 horas no sábado, então vamos marcar 7h30 melhor, não é? Dá mais tempo, certo? Então, sexta-feira, 7h30, vai ser o nosso primeiro encontro de liderança. Então, não falte, todos os líderes de pequeno grupo, não faltem, tá? Estejam aqui, vamos trabalhar bem essa questão de liderança. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Quero ver quem vai achar primeiro Abacuque. Se vai ser um homem, se vai ser uma mulher. Não vale no celular, só na Bíblia mesmo. O celular é fácil, bonito e show. Abacuque faz parte lá dos profetas menores, né? Então vai lá, depois de Daniel, de Oséias, quase chegando em Mateus, no Novo Testamento. Ajuda aí, gente. Ajuda aí, Serginho. Vamos esquecer do retiro dos jovens, né? 10, 11, 12, é isso? 10, 11, 12. Já todo mundo se inscreveu ainda não? Faltando. Então, pessoal, tragam pessoas, tragam vocês. Vamos celebrar esse algo maravilhoso aí. Esse retiro dos jovens vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Ano retrasado foi uma bênção, ano passado também, esse ano vai ser também. Abacuque, capítulo 1, versículo 2, quem achou, diga amém. Eu vou ler, não vou ler nem o versículo inteiro, vou ler um pedaço dele, que diz assim: Abacuque, ele vivia num momento, talvez como um momento nosso hoje. Talvez a época que Abacuque estivesse vivendo seja como um momento nosso, porque as coisas estavam muito complicadas, muito ruins, e ele estava clamando a Deus e parece que as coisas continuavam iguais. E ele fala aqui no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós queremos declarar: Senhor da glória, Tu és o nosso Deus, o único Deus, o único e verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que derramou o seu sangue para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz, o reino de Jesus. Obrigado por um amor tão grande, Senhor,
O Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. E nós queremos, Deus, dentro de toda a nossa limitação, fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer, obedecermos a Ti, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor possa tocar nos nossos corações. Nós dispomos o nosso coração nessa noite, para que o Senhor possa encher-nos da Tua palavra, da Tua verdade, daquilo que o Senhor tem para nós. Que a Tua palavra possa expressar toda a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E que possamos ter o entendimento e a revelação da Tua palavra, Deus. Para que possamos ouvi-la, entendê-la e praticá-la. Para que Teu nome seja honrado e glorificado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos na nossa série Cristão Ateu. E nós dizemos que cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Quantos de nós será que cremos realmente em Deus? Talvez todos. Mas quantos será que vive ou conhece esse Deus mais intimamente? Nós falamos a outra semana ainda, no primeiro dia, que muitas vezes que o cristão ele crê em Deus, mas não conhece a Deus de verdade. Na outra semana nós falamos que nós podemos conhecer a Deus, mas temos vergonha do nosso passado. Semana passada nós falamos que cremos em Deus, mas não temos certeza de que Ele nos ama. E nós vamos falar hoje que nós cremos em Deus, mas não no poder da oração. O cristão ateu talvez seja aquele que crê em Deus, mas não no poder da oração. Quantos aqui creem no poder da oração? Não. Parabéns. Por que você não veio na vigília? Será que realmente você crê no poder da oração a ponto de se dispor, a realmente a orar? Eu não estou fazendo um julgamento para ninguém, não é isso? Tá? Mas nós temos 130 pessoas na igreja e nós tivemos 13 pessoas aqui na sexta-feira. Então será que nós realmente cremos no poder da oração? Ou será que nós estamos dando muito mais espaço para aquilo que é nosso do que daquilo que é de Deus? Será que eu acho que eu vou vir numa vigília, numa reunião de oração e vou perder o meu tempo? Será que eu acho que não vale a pena o sacrifício, porque será que Deus realmente vai me ouvir? E talvez muitos estejam como Abacuque, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não estudarás? Talvez você não creia no poder da oração. Queridos, a primeira tarefa de todo cristão é orar. Primeira tarefa nossa, oração. George MacDonald disse o seguinte: se você não abrir a porta da sua mente para Deus todas as manhãs, você vai produzir muito pouco no seu dia a dia. Certa vez um pastor, ele pediu para a sua igreja orar a fim de que Deus fechasse um bar na vizinhança que estava incomodando muito, onde tinham muitas pessoas, né, que iam ali e estavam estragando aquele lugar, aquele ambiente. E ele clamou à igreja: gente, vamos orar para que Deus feche esse bar aqui e para que as pessoas tenham mais liberdade de andar, não tenham medo, e para que não influencie diretamente na sociedade aqui que vive. E queridos, a igreja inteira se reuniu num dia à noite e começou a orar e começou a suplicar a Deus para que Deus livrasse o bairro dos malefícios daquele bairro. Interessante que algumas semanas depois
que Deus vai mover ou pode mover? Ou você é apenas mais um momento de religiosidade seu? Muitos cristãos oram raramente. Muitos cristãos oram raramente. E outros, quando oram, têm dificuldade de acreditar que alguma coisa vai acontecer. Queridos, nós temos que descobrir ou redescobrir esse valor de crer em Deus realmente, de crermos no poder da oração, para que a nossa vida, a nossa família, a igreja, o reino de Deus e o mundo possa ter os benefícios, vamos dizer assim, de um Deus que realmente ouve as nossas orações, quer o nosso bem, e Ele faz tudo por nós desde que esteja dentro da sua vontade. Muitas pessoas acham que a oração é um tédio, né? Muitos têm dificuldade de orar publicamente, outros têm dificuldade de orar secretamente. Será que a oração entedia você? Será que é um tédio, né? Nós vimos uma reunião de oração, ou será que é um tédio nós vimos uma vigília e ficamos ali 2, 3 horas orando? Talvez aquilo que esteja entediando você é porque você está praticando a oração como um ritual maçante, algo que, nossa, eu poderia estar assistindo um filme, eu poderia... E você encara isso como um ritual maçante, e onde muitas vezes nada acontece. Eu me lembro, uma Cacilda também lembra, e outros irmãos também lembram, muitas vigílias de oração que nós fizemos aqui nesse tempo. E queridos, eu confesso para vocês que eu também estava como Abacuque. Senhor, até quando eu vou orar, se eu não vai me escutar? Entra a Cacilda, nós oramos, pagamos um preço de oração. Mas Deus tem o seu momento, a sua hora. E queridos, Deus ele sempre vai responder de uma forma ou de outra. O que nós não podemos perder é a nossa fé. Que Deus, Ele ouve e Ele faz a vontade dele pela nossa vida. E eu creio que esse preço que nós pagamos de oração é que tem gerado frutos nessa igreja até hoje. E nós não podemos parar de orar, não podemos parar de pagar um preço por vidas que estão lá fora sem conhecer o amor de Deus. Eu digo para você, transfira o foco da oração de você para Deus. Talvez a nossa oração esteja focada exatamente em nós. Deus me abençoe, Deus, eu preciso disso, Deus me cura, Deus, né? Então nós focamos a nossa oração sempre para nós. Então foca a sua oração para Deus, né? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que Deus realmente me conhece? Ele sabe os problemas que eu tenho? Será que Ele sabe as necessidades que eu tenho? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Você conhece as necessidades dos seus filhos? Conhece. Deus conhece muito mais as nossas. Muito mais. E você supre as necessidades do seu filho quando você pode? Com certeza. E Deus também supre as nossas necessidades. Não pense que Deus esqueceu de você. Não pense que Deus não olha para você. Não pense que Deus é um Deus que não tem tempo e está cuidando de muitas pessoas e não teve tempo para você essa semana ou esse dia ou qualquer momento. Deus é muito diferente de nós. Às vezes nós temos um filho, 2 filhos, ou 3 filhos, ou 4 filhos, né? E nós cuidamos de todos eles, e amamos todos eles igualmente. Então transfira o foco da oração de você para Deus. Assim ele se tornará algo novo, surpreendente, apaixonante na sua
e que a oração ela é ineficaz e talvez uma perda de tempo. Eu só quero que você acredite numa coisa: Deus, Ele age na sua vida, ouvido pelas suas orações. Ouvido pelas suas orações. Tem algo que nós falamos muito tempo, que dizia: boa oração, bom poder, muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Que nível você está? O que é orar? Orar é falar com Deus. Queridos, nós somos demais tagarelas. Nós falamos muito, o dia inteiro. Tem pessoas que falam um pouco menos, eu falo menos. Mas tem pessoas que falam pelos cotovelos, falam demais. E qual é a dificuldade então, se nós sabemos falar, se Deus nos abençoou com esse dom de nós podermos expressar aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, expressar a nossa necessidade, a nossa alegria? Que dificuldade será que nós temos de falar com Deus? E por que muitas vezes fazemos isso de uma forma tão pouca? Falamos e falamos, né? E hoje não falamos só pela boca, falamos pelo WhatsApp também. E como vocês falam, hein? Que isso? Quem dera vocês falassem 10% com Deus. Quem dera falassem 10% com Deus daquilo que vocês falam aí nos WhatsApp. Oração é falar com Deus. E Deus quer falar com você. Você crê nisso? Que Deus quer falar com você? Queridos, nós somos criados para nos relacionar com Deus. Deus nos criou para que tenhamos relacionamento com Ele. Ele nos criou justamente para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. E ninguém consegue estabelecer um relacionamento pessoal com outra pessoa sem que haja comunicação. Então nós precisamos nos comunicar. E Deus quer que você se comunique com Ele. Ele está pronto a falar com você. Ele já fala com você. Você crê que Deus está falando com você agora? Deus está falando com você agora. E Deus fala de várias formas, de várias maneiras. E se Deus tem falado conosco, você já falou com alguém que não responde para você? Talvez seja uma das piores coisas que existe, né? Você fala com a pessoa, ela te ignora. Você fala com a pessoa, ela te ignora. Você fala com a pessoa, ela te ignora. Aí eu pergunto para você: quando você tem ignorado aquilo que Deus tem falado para você? Se você acabou de falar para mim que Deus está falando com você agora, e se Ele está falando agora, Ele já falou em vários outros momentos. Por que você tem ignorado aquilo que Deus tem falado para você? Existem, eu creio, dois elementos fundamentais na oração. Um eu chamo da verdade e outro da simplicidade. É tudo que nós precisamos. Nós precisamos ser verdadeiros, abrir o nosso coração, falar a verdade. Não temos, eu não sei se alguém já mentiu para Deus, mas eu digo para você: se você mentiu para Deus, você perdeu um tempo muito grande. Eles, nós temos que ser verdadeiros e simples. Jesus, em Mateus 6, 5 e 7, Ele nos ensina, Ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. E Ele fala agora: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai,
que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, queridos, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser simples. A simplicidade fazia parte da vida de Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, ele nasceu numa manjedoura. O Rei dos Reis, o Criador do universo e de todas as coisas, ele não chegou aqui como grande rei e nasceu num berço de ouro e nada disso, ele nasceu numa manjedoura. Jesus era simples e nós também temos que ser simples. Quando nós olhamos para essa oração, nós podemos ver que Jesus, ele nunca criticou orações sinceras. Mas o que ele criticava eram as orações longas e sem vida, que tinham o objetivo único da autopromoção. Como aquelas pessoas, né, que ficavam nas esquinas e começavam a orar, e as pessoas olhavam para elas e falavam: nossa, como essa pessoa é espiritual, como essa pessoa ela crê em Deus. Queridos, isso não importa para Deus. Jesus fala aqui que aquilo que elas têm para receber, elas já receberam. As pessoas não têm nada para receber de Deus também. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. Acho que quase toda criança tem medo do escuro, né? Eu também tinha medo do escuro. Eu não sei se minha mãe lembra quando a gente morava naquela primeira casa lá, que eu me lembro, né, da primeira casa. E eu tinha medo do escuro, e às vezes à noite eu tinha medo e eu chamava o meu pai e minha mãe para me socorrer, porque às vezes uma toalha pendurada parecia um fantasma, né? E dava medo aquilo, dava uma insegurança. Você é criança, você é pequeno, então traz aquela segurança, o escuro, você não sabe aquilo que tem lá. E muitas vezes eu chamava meu pai e minha mãe para me socorrer. Como é que eu chamava meu pai e minha mãe? Pai! Eu falava papai, né? Papai, mamãe, né? Vem cá, tô no escuro, tô com medo, alguma coisa assim. Agora presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Imagine você chamando o seu pai dessa forma aqui, ó. Presta atenção. Grande Pai, onipotente desta residência, suplico a tua presença. Grande provedor de tudo que tenho, conceda-me tua presença nas longas horas de vigília noturna, pois temores duradouros me assaltam. Em verdade, duram até que os primeiros raios da aurora enfim iluminem meu coração com esperança. É assim que você chama o seu pai e sua mãe quando você está com medo do escuro? É muito estranho, não é? Mas é assim que muitos de nós oram. É assim que muitos de nós falam com Deus. Não estou falando que está errado, que está certo, que nós temos que ser simples. Nós acreditamos que a nossa oração tem que ser assim. Por que eu não posso falar: Pai querido, eu preciso de você, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor, eu estou com medo, eu estou passando por dificuldades. Orar é falar com Deus. Eu me lembro quando eu estava no seminário, um dos meus amigos do seminário, né? Ele era muito engraçado. E toda vez que ele ia orar, ou ele ia ler a palavra de Deus, ele mudava o tom da voz dele, né? Então ele falava assim normal, e de repente: Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ou ele ia ler o texto da Bíblia, né? Ele falava: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Queridos, não precisa disso. Você tem liberdade de falar da maneira como você quiser. Nós até brincamos com ele, estou falando isso porque eu tenho liberdade de falar, e nós brincamos com ele muitas vezes sobre isso. E nós perguntamos: por que você fala assim? Ele falou: isso é uma tradição, eu não consigo parar, não consigo mudar, mas estão certos. E era muito, muito engraçado. Nós temos que ter liberdade para falar com os Deus. Liberdade, simplicidade.
conforme como nós estamos conversando aqui, nós temos que conversar com o nosso Deus. E muitas vezes nós somos hipócritas, né? Nós queremos fazer uma oração linda para que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, como ele ora bonito. Olha as palavras que ele usa. E Jesus, ele cai em cima aqui, principalmente desses hipócritas, desses farsantes. E queridos, existem sim cristãos farsantes, cristãos religiosos, que muitas vezes a sua oração simplesmente é para aparecer, para que as pessoas elogiem. Primeira Tessalonicenses 5,17, Paulo ele fala lá: orem continuamente. O que será que é orar continuamente? Paulo ele nos ensina que devemos orar sem cessar. O que será que nós entendemos por isso? Orar sem cessar, orar continuamente. Será que é fazer uma única oração que dure longas horas? Ou será que é frequentemente durante o nosso dia estar falando com Deus? Eu creio mais nessa questão de frequentemente estar falando com Deus, mas nada te desabona de ficar 2, 3 horas, 5 horas, 10 horas, não tem problema. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que ter esse relacionamento com Deus continuamente. E quando nós falamos de oração, queridos, é conversar com Deus, é expressar aquilo que está no nosso coração com Deus. O problema hoje é que no nosso meio cristão, talvez o nosso meio ele anda meio doente. Infelizmente muitos não têm praticado a oração, ou muitos têm praticado a oração por motivos fúteis, por motivos egoístas. Eu oro sim, eu oro, mas às vezes você está orando, você está olhando só para você no seu coração. Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe. Não tem problema nenhum. Queridos, crer em Deus significa realmente crer na oração. Você crê em Deus, você tem que crer na oração. Se você tem dificuldade de crer em Deus, tudo bem. Aí você pode ter uma dificuldade de crer na oração. Mas se você crê em Deus, você tem que crer na oração. Crer em Deus nos ouve. Como é que Deus pode me ouvir? Se todos nós orarmos aqui ao mesmo tempo, será que Deus vai conseguir captar a oração de cada um? Com certeza. Nós tiramos, queridos, a base por nós, né? Tirando a minha esposa, que ela consegue assistir televisão, falar no telefone, conversar comigo e ouvir outras coisas. Eu não conheço outra pessoa, só Deus que pode ouvir muito mais. E Deus, ele pode ouvir, ele ouve. Marcos 11:24 diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Você crê nisso? Sim ou não? Vocês estão com medo de responder. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Sabe o grande problema nosso? É que nós lemos a Bíblia, às vezes textos isolados, e não lemos o contexto. Eu acabei de ler Marcos 11:24, mas quando nós lemos Marcos 11:25, que é o verso seguinte, ele diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, às vezes, você está lá pedindo perdão para Deus. Deus pode perdoar? Sim. Mas será que você tem perdoado aquelas pessoas que se levantaram contra você, fizeram alguma coisa contra você? Como é que nós podemos, queridos, crer e amar a Deus, mas guardarmos no nosso coração a mágoa, o ressentimento, ódio? Como é que nós podemos dizer que realmente nós amamos a Deus se eu não amo o meu irmão, se eu tenho dificuldade de olhar na cara dele?
Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Deus, eu quero aquele carro zero, vermelho, teto solar, aro 18. Estou falando para o seu próprio pedir, mas talvez você não tenha um centavo no seu bolso. Deus pode fazer um milagre? Pode. Mas, querido, eu quero perguntar uma coisa para você. Até que ponto isso seria bênção realmente na sua vida? Eu quero muito ter um carro melhor do que eu tenho. Eu tenho um carro bom, graças a Deus. Pelo menos eu acho. O Sanderinho 1.0, para mim está ótimo. Mas, logicamente, eu queria um carro melhor. Mas eu fico pensando assim, eu vou comprar um carro mais caro, um carro melhor, um carro bom, né? Eu queria ter. Mas eu fico pensando o seguinte, eu vou comprar um carro desse, eu não vou conseguir nem pagar o IPVA dele. Por que eu vou querer um carro que eu não vou conseguir nem pagar o IPVA e nem pagar o seguro? Não, queridos, nós temos que ter discernimento para nós pedirmos, para nós falarmos. Você precisa de um veículo? Fala, Deus, eu quero um meio de locomoção. Deus não vai te dar uma charrete, porque hoje não é tempo de charrete. Se fosse muitos anos atrás, talvez ele te desse uma charrete. Mas Deus sabe a sua necessidade, Ele conhece as suas necessidades e Ele quer suprir sim as suas necessidades. Então nós temos que orar pelas motivações certas, pelos motivos certos. Por que eu oro pedindo isso? Por que eu oro falando sobre aquilo? Realmente eu tenho motivo para isso ou não? Vou dar um exemplo para vocês. Existem muitos lugares no mundo, inclusive no Brasil, eu vou falar isso porque nós temos orado muito pouco sobre isso, né? Pedindo para Deus manter o padrão econômico da nossa nação. Mas, queridos, tem muitos lugares do próprio Brasil e do próprio mundo que as pessoas estão pedindo para comer. Elas estão orando para que amanhã elas possam ter um pão para alimentar elas e os seus filhos. Eu pergunto, será que não é justo nós orarmos também por essas pessoas? As nossas orações, queridos, elas são muito egoístas. Nós pensamos muito em nós e temos uma dificuldade muito grande em sair de nós mesmos, em sair desse egoísmo, né? Precisamos olhar, a oração é para isso, pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus, Deus aquela família, Deus aquelas pessoas, e não apenas orar, mas também contribuirmos, ajudarmos. Atos de compaixão, nós vivemos isso aí no Proclamar, temos que continuar vivendo atos de compaixão. Vamos declarar também orações de compaixão. Será que você nunca precisou que alguém estivesse intercedendo por você? Sim. Se não precisou, vai precisar um dia. Nós precisamos ter a sensibilidade de deixarmos o egoísmo de lado e pedir para Deus, Deus, me orienta na minha oração. Quero saber aquilo que eu tenho que falar com o Senhor. Não precisa parar de orar por você, não. Eu estou falando que você não deve esquecer das outras pessoas. Outra coisa, queridos, não orar com a conduta errada. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você sabia que
que a sua oração é poderosa e eficaz. Salmo 34:15 diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Eu quero que você entenda o seguinte: isso não quer dizer como é que eu vou te falar isso? Não quer dizer que será a sua integridade, não é a nossa integridade a garantia de que as nossas orações serão respondidas, tá? Não é a minha integridade que me dá a garantia da minha oração ser respondida. Mas quando eu digo isso também não significa que a sua vida pode estar de qualquer jeito, que a sua vida pode estar numa confusão completa. E se sua vida por acaso estiver numa confusão completa, eu digo para você que Deus também vai te ouvir. Não é porque a sua vida está em confusão completa que você não pode falar com Deus. Pode, velho. Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. É isso que nós precisamos, ser puros de coração, deixar o egoísmo de lado, ter essa pureza de coração. Queridos, nós somos filhos de Deus, somos crianças de Deus. Isso coloca que realmente nós somos inocentes, porque aquilo que nós conhecemos é muito pouco. Você não pode esquecer disso na sua oração. Deus é Pai. Ele vai te ouvir. Ele quer te ouvir, Ele quer se relacionar com você. Outra coisa é não orar sem fé. Já ouviu aquela frase que muitas pessoas falam, né? Nossa, eu orei, mas acho que a minha oração passou do teto. Orar sem fé. Tiago 1:6-7 diz assim: peçam-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Nós precisamos ter fé. Não podemos orar sem fé. Temos que realmente crer que Deus vai nos ouvir. Não podemos duvidar. Temos que crer. Hebreus 10:19-22. Queridos, nós temos que aprender a orar com ousadia. O texto diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que te dá confiança e esperança de que Deus pode te ouvir? O que dá a confiança para você de que Deus vai estar atento para aquilo que você falar com Ele? Por que Deus vai me ouvir? Quem sou eu para Deus me ouvir? Queridos, realmente nós não somos nada, mas nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E é isso, pelo sangue de Jesus, que nós temos acesso a esse Deus. Pela obra redentora de Cristo Jesus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, ou seja, temos plena confiança para falar com Deus, para ir até o Deus Todo-Poderoso, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Nos aproximar de Deus com um coração sincero e com convicção de fé. É isso que nós precisamos, queridos. Nós estávamos
estávamos na vigília na sexta-feira e, logicamente, todos nós temos celulares e nós colocamos todos os celulares em cima da mesa, né? Eu estava falando com as pessoas, falando assim, olha, para nós falarmos com alguém que não está aqui, ou nós precisamos desse aparelho. E às vezes pode estar ocupado, pode estar fora de área, pode estar qualquer coisa, mas vocês conseguem entender a maravilha, como nós podemos nos comunicar com Deus? Aí nós estamos falando hoje de tecnologia. A tecnologia realmente está cada vez melhor, né? Nós temos celulares hoje, onde eu estiver, eu falo com qualquer pessoa, desde que tenha linha, que nós seja ocupado, que a pessoa queira falar. Mas antes de todas essas coisas, desde lá da criação, nós já podíamos falar com Deus. Sem telefone, sem fio, com fio ou de qualquer outra. Tecnologia de Deus. Quando será que nós teremos essa tecnologia? Agora eu vou falar uma pessoa que está lá na outra cidade. Oi, tudo bem? Vocês conseguem entender a maravilha de Deus para nós, onde quando nós falamos, Ele pode nos ouvir, e Ele nos ouve, e Ele está atento para nos ouvir, independente de qualquer coisa. É interessante quando Elias estava lá, né, no Monte Carmelo, e fez lá estavam num embate lá dos deuses, né, dos falsos profetas e do Deus verdadeiro de Elias. Então Elias duvidou, né, falou, vamos ver então quem Deus vai responder. Eles colocaram lá, né, e o que eles tinham que fazer é clamar para que o Deus deles pudesse derramar fogo ali, e depois Elias ia fazer. E eles estavam lá clamando, aquele monte de profeta, né, que a Bíblia chama de falsos profetas, e depois o Deus deles não respondia nada, eles começaram a se bater, né, e se cortar, e começaram a sangrar e nada, né, e eles falaram, olha mais alto, acho que seu Deus está meio surdo, ele não está escutando. Ó, acho que ele está dormindo, talvez ele tenha ido no banheiro, então continua aí, talvez ele vai te ouvir daqui a pouco. E depois chega a vez de Elias, e Elias monta lá o altar e enche de água. E ele clama a Deus. Querido, Deus é um Deus que ouve. Mas Deus ele não vai derramar fogo simplesmente por derramar. Deus tem um propósito com Deus. Tudo tem que glorificar o seu nome. E naquele dia ali, entre os falsos profetas Elias, o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi glorificado. E aquela farsa que existia dos falsos profetas foi abolida, foi ali refinada, e todas as pessoas puderam ver que existe realmente um Deus. Então hoje nós podemos falar diretamente com Deus, como Jesus fazia, e nós podemos fazer isso através daquilo que Jesus fez por nós. Será que nós temos orado de forma correta, querido? Será que existe uma forma correta de orar? Nós vamos falar sobre todas essas coisas, mas uma coisa importante, não podemos orar com a mente distraída. A primeira coisa que nós fizemos na nossa vigília, porque nós temos uma agitação muito grande, vivemos uma agitação de trabalho, disso, daquilo, e nós somos completamente agitados no dia. Eu falei, gente, nós vamos começar a nossa oração. Então, antes de tudo, você vai sentar aí no seu cantinho e você vai relaxar. Respira fundo. Esquece tudo. Sabe por quê? Nós começamos a falar com Deus, aí eu lembro daquele serviço que eu fiz. Eu lembro da louça que a mulher falou que lavar, eu lavei. Eu lembro, será que eu tirei aquela roupa do varal ou não? E nós ficamos pensando tantas coisas e ao mesmo tempo falando com Deus. Você gostaria que alguém fizesse isso com você?
do que a consagração. Precisamos orar confiando na soberania de Deus. Deus é soberano? O que é soberania, queridos? Soberano é aquele que tudo pode. Então Deus é um Deus soberano, Ele pode todas as coisas. Então nós temos que orar confiando nessa soberania de Deus, que Ele pode fazer todas as coisas. E queridos, quando eu falo todas as coisas, é todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Nós temos que crer nisso. 1 João 5, 14, 15 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Você sabe qual é a vontade de Deus? Então talvez nós tenhamos essa dúvida: como é que eu vou orar se eu não sei a vontade de Deus? Tem muitos casais aqui. Você conhece a vontade do seu cônjuge? Alguns sim, alguns não. Mas se você conhece, é porque você tem um relacionamento. Se você não tem um relacionamento, você não conhece. Eu falo para você: se você tem um relacionamento com Deus, você vai conhecer, você vai entender, você vai saber aquilo que Deus quer. E se você não tem um relacionamento com Deus, você vai tentar adivinhar. Você pode errar longe. Então nós vemos o que? Deus fala assim: se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Aí nós pedimos um carro zero. Não tem problema se Ele pedir um carro zero. Mas até quando isso é vontade de Deus para a sua vida? Sabe por quê, queridos? Eu acho que muitas vezes nós temos pouco dinheiro, vamos dizer assim, porque nós somos egoístas demais. Nós somos egoístas ao extremo. Imagina se você ganha aí 50 milhões de reais. Você já vai viajar na maionese, né? Você já vai... Primeira coisa que você pensa, né? Nos carros, nas casas, na praia que você vai, na viagem que você vai fazer. Então muitas vezes nós não temos muita coisa porque a nossa vaidade, o nosso egoísmo é muito grande. Deus fala o seguinte: se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Agora, nem no pouco nós somos fiéis, quanto mais no muito. Nós temos dificuldade de ser fiéis no pouco. Imagina no muito. Você vai falar e você vai falar: não preciso de Deus mais. Já tenho dinheiro. Eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso eu tenho. Para que eu quero Deus? Eu preciso. Pensamos assim muitas vezes. Querido, se você for fiel no pouco, Deus vai abençoar a sua vida. Você pode ser fiel no pouco. Deus quer nos abençoar, muitas vezes Ele não nos abençoa por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa avareza. Deus sabe o que é melhor para nós. Paulo, certa vez, ele orou para Deus. Nós falamos disso alguns domingos atrás. Ele ora para Deus 3 vezes, pedindo a Deus, clamando a Deus, e Deus não responde como ele queria. Ele fala lá, nós não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne, mas Paulo fala: Deus, tira esse espinho da minha carne. Ele queria se livrar daquilo, ele disse, palavra de Deus, que ele ora 3 vezes a Deus. Mas Deus chega para Paulo e fala: Paulo, a minha graça me basta. Esse espinho aí, ele não precisa sair. O que você precisa é da minha graça. O que você precisa é da minha presença. O que você precisa é dos presentes que eu te dou todos os dias. O que você faz com o grande presente que Deus te dá todos os dias? Quem é que ganha presente todo dia? Não, baixa a mão, falando de presente. Quem ganha presente todo dia?
ninguém ganha. Mas eu quero dizer que Deus nos dá um presente todo dia. Aliás, não um, muitos, milhares. Mas um se chama presente, que é o presente que você está vivendo agora. Esse é o grande presente de Deus, viver o presente. E o que você faz quando você recebe um presente? Você se alegra, você mostra o presente para as pessoas, você quer usar aquele presente, você agradece por aquele presente. Agora eu falo para você, Deus te presenteia todos os dias. Eu não estou falando de nada mais, apenas do presente só. Do presente. E muitas vezes nós nem agradecemos a Deus pelo presente, porque nós temos a oportunidade de viver aquele presente. Você agradeceu a Deus hoje pelo presente? Eu sempre falo que o passado passou, ficou. O futuro pertence a Deus. Mas o presente é um grande presente de Deus que nós devemos viver da melhor forma possível. Você tem alguma motivação para orar? Qual é a sua grande motivação de oração? As pessoas, elas esquecem de Deus, não se lembram de Deus. Mas não é interessante quando acontece alguma coisa ruim, alguma dificuldade vem, quem se lembra a primeira coisa que vem na sua mente? Deus. Faz um ano que eu não falo contigo, mas olha para mim agora, Deus, eu preciso de você. Nós somos assim. Muitas vezes Deus permite determinadas coisas na nossa vida para Deus falar assim, ó, eu estou aqui, viu? Eu estou aqui. Eu criei você para mim. Lembra que você é meu? Queridos, não pode haver motivação maior da oração do que estarmos em comunhão com Deus e de conhecermos melhor esse Deus. Essa deve ser a nossa maior motivação, essa deve ser a nossa paixão de oração. Conhecer a Deus, estar na presença de Deus, na presença de Deus. E se você não conhece a Deus, não tem problema, você pode falar com Ele. Continue falando com Ele, Ele vai se manifestar na sua vida, Ele vai se apresentar em você, Ele vai se revelar na sua vida. Nós não podemos ir, queridos, contra a realidade daquilo que Deus tem para a nossa vida. Não podemos ir. Muitas vezes nós não temos prazer na oração, porque nós não usamos esse recurso que Deus nos deu, que é maravilhoso. Muitas vezes nós usamos ele de forma errada. E tudo aquilo que nós usamos, querido, de forma errada, não vai funcionar direito. Não vai ser aquilo que nós esperamos, vai ter dificuldade. Adoração, rendição a Deus, tem que gerar paixão no meu coração, é conhecer a Deus. Nós somos criados para que Deus seja glorificado. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer Ele na sua intimidade. O que nos leva a investir tempo em uma conversa e a certeza de que aquele momento não será um momento perdido, não será um momento em vão. E quando nós não queremos conversar com alguém, aí essa conversa não vai virar nada, só vou perder tempo, e talvez você tenha falado assim com Deus, esteja falando assim com Deus, ou por que será que você não fala com Deus? Eu vou fazer outra coisa, vou jogar, vou assistir, vou passear. Vamos interceder, vamos ser bênção.
Outra coisa que tem que acender a paixão na nossa vida de oração é a oração intercessória, orar e interceder pelas pessoas. Queridos, quando nós oramos por outras pessoas, o Espírito Santo age na vida dessas pessoas. E muitas vezes nem conhecemos essas pessoas, ou sabemos pouco dessas pessoas. Essas pessoas falam, ora por mim, ora por isso. E nós oramos, nós intercedemos. E quando nós intercedemos, essa pessoa começa a receber muitas vezes algo que ela nunca recebeu, que ela não conhece. E muitas vezes ela é curada daquilo que ela precisa, ela é transformada naquilo que ela precisa. E o poder de Deus, o mover de Deus pode e acontece na vida dessas pessoas. Queridos, isso é um ministério do Espírito Santo de Deus, que Ele faz através das nossas orações, das nossas intercessões. Ele faz através da nossa disposição de pagar o preço de oração e interceder para aquelas pessoas. Deus tem misericórdia. Deus salva essas pessoas. Deus livra essas pessoas. Deus, que o Senhor possa trazer salvação nessas vidas. Que elas possam conhecer o Teu nome, conhecer quem Tu és, conhecer a Tua pessoa. Queridos, nós não podemos mudar ninguém. Eu não consigo mudar ninguém. Você não consegue mudar ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode e Ele faz. E Deus quer exatamente isso de nós, que nós coloquemos o nosso coração, a nossa vida na dependência dEle e que possamos clamar e interceder pelas pessoas. Alguém um dia pagou um preço de oração pela sua vida, por isso talvez você esteja aqui. Nós devemos pagar o preço para que outras pessoas possam entender, conhecer e viver esse algo maravilhoso que Deus tem na minha vida e no meu coração. Nós podemos falar com uma pessoa o dia inteiro, 3 meses, 2 anos e assim, e pode ser que não aconteça nada, queridos. Mas isso não acontece quando o Espírito Santo de Deus vem e toca com a pessoa. Quando o Espírito Santo vem e se move naquele coração. Porque eu não posso mais ser onde o Espírito Santo sussurra, onde o Espírito Santo se move, onde o Espírito Santo vem e se derrama, existe bênção, o mal é quebrado, em nome de Deus é glorificado. Precisamos ter paixão pela oração. Precisamos seguir orando apaixonadamente. E só assim nós vamos ver Deus agindo. Você quer ver Deus agir? Olha. Quantas vezes estamos lamentando? A maior coisa mais fácil que se pode fazer nessa vida é lamentar. E como nós sabemos disso, né? Como nós fazemos isso? E fazemos muito bem. Mas em vez de se lamentar, dobra o seu joelho, vai clamar a Deus, fala a Deus, coloque a sua vida diante de Deus, coloque a vida das pessoas diante de Deus. Queridos, quando eu falo que o cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas não crê no poder da oração, talvez nós sejamos cristãos ateus nessa questão. Porque eu creio o seguinte: você crê no poder da oração? Até quando você vai? Eu creio o seguinte: se nós realmente crescemos no poder da oração, nós oraríamos muito mais. Então, até que ponto será que realmente eu creio no poder da oração?
uma coisa é a minha parte, outra coisa é a parte de Deus. A parte de Deus eu não posso fazer. Nem que eu queira, mas a minha parte eu posso fazer, eu devo fazer. E quando eu faço a minha parte, Deus ele vai sempre fazer a parte dele. Sempre. Mas nós muitas vezes erramos e não fazemos a nossa. Então, queridos, ore. Glória a Deus. O restante já não é mais problema seu, vamos dizer assim. Deus vai fazer. Conforme Ele quer, conforme a vontade dEle, conforme a soberania dEle. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos orar mais. Você crê no poder da oração? Colossenses 4:2 assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam